falar sobre o preço do tomate, o preço da cenoura. Gente, quase 200% de aumento de cenoura, 117% do tomate, abobrinha 86%, a gasolina 30%, o gás 46%. Eduardo Moreira, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, Fabiola, Thales? Boa tarde. Vamos entender aí a inflação, né? A gente está falando aqui sobre alguns aumentos que puxaram o preço, o aumento da inflação nesse mês de abril. É assunto gravíssimo, né? Porque a gente está falando aqui, quando a gente fala desse aumento, é muita gente que entra ainda mais na linha da pobreza, passando fome, inclusive, a dificuldade do nosso país. Mas o IPCA ficou em 1,73% em abril, que é a maior alta para o mês de abril desde 1995. Queria entender, Eduardo, o que isso significa e o que é preciso ser feito de maneira emergencial para segurar essa inflação. Perfeito, Fabiola. Primeiro, esses pontos que você destacou, eles são importantíssimos, né? Porque a gente vinha com uma expectativa do pico da inflação ter já acontecido, e se você olha os relatórios que foram emitidos pela ONU, Banco Mundial, OCDE, pelo Banco Central Brasileiro, no final do ano passado, a expectativa era que no primeiro tri desse ano, né, ou seja, nos primeiros 3 meses desse ano, a gente viveria talvez o pico de inflação de todo esse movimento e depois começaria a cair. E parecia que eles tinham acertado, né, porque os preços tinham começado a dar uma acalmada, alguns índices de inflação já mostrando algum recuo, e de repente eles começam a subir novamente, e esse IPCA 15 não só é o maior desde 1995 para o mês de abril, como se você for olhar ao longo dos últimos 2 anos, né, o gráfico ali, um gráficozinho de barra com a variação mês a mês, nenhum deles tinha sido ali acima de 1,60. Então a gente alçou um novo patamar agora da inflação. E aí a gente traz outro problema, que é o seguinte: inflação é uma média, né? Então pode ser que a gente tenha um item que não seja um item que as pessoas usam muito, etc., subindo 400%, e isso puxa a média 0,5% para cima, mas a vida da maioria das pessoas não muda muito. Não foi o caso desse IPCA 15, porque as coisas que mais subiram e que mais contribuíram para essa alta da inflação foi o grupo alimentação e bebidas e o grupo de transportes, né? Então a gente teve uma alta muito grande dos combustíveis, nos alimentos, os vilões foram arroz, feijão, batata, farinha, tomate. Parece que você está fazendo ali o prato que é o que todo mundo almoça, né? Assim, então, veja que a gente não está nem falando da carne, do não sei o que, a gente está falando do arroz, aquele que pega todo mundo mesmo. Então foi um resultado muito ruim, e aquilo que as pessoas chamam de inflação inercial. O que é inflação inercial? É aquela inflação que as pessoas estão subindo o preço, já se antecipando à inflação que eles acham que vão ter. E essa é a mais perigosa, né? Quem é mais antigo, eu estava vendo o Thales brincando ali do tempo que ele tem, né, Thales, de jornalismo, etc. A gente falava antigamente da correção monetária, né? Você se lembra bem da história da correção monetária, que era um caos. A gente fala, mas como é que a gente vai conseguir um dia acabar com a inflação se a gente sempre tem que aumentar o que o índice que apareceu no Jornal Nacional disse que aumentou? Então, esse negócio vai sempre continuar para frente, a famosa inércia, né, que vem daquele conceito da física. E essa inflação inercial, ela está preocupando muito, porque ela tem sido um componente importante da inflação desses índices. Pois é, eu não entendo. O senhor falou aí da inflação inercial. Senhor, não, pelo amor de Deus, Thales, vamos lá. Tá certo, Eduardo. Você falou da inflação inercial. A inflação nos últimos 12 meses está em torno de 12%, se eu não me engano. E a projeção que estão fazendo para esse ano é de 7%. Primeira coisa, há elementos para dizer que vai baixar a inflação o suficiente para a média ficar menor do que esses 12%? Não existe, Thales. E deixa eu te passar um dado que é assustador, né? A gente agora, 3 meses e meio, né, de ano, a gente já tem uma inflação que é quase o teto da meta. Olha que loucura. A gente, em 3 meses e meio, não é a meta, não, né? Porque a inflação, a gente vive no Brasil um modelo de meta de inflação.
Então, o Banco Central ele tem como objetivo fazer com que a inflação ela atinja ali um ponto certinho, que é a meta. Mas como isso não é uma ciência exata, ele pode errar um pouquinho para cima, para baixo, até para ele ter graus de liberdades e acomodar crises, estimular a economia. Então, existe um grau de liberdade. Então, a gente tem a meta da inflação, tem o teto da inflação e o piso da inflação. E a variação da meta para o teto e da meta para o piso é a mesma coisa, é o mesmo intervalo. Vamos só falar antes do ano passado, tem muito a ver com a sua pergunta. A meta de inflação era 3,75, e aí o teto era 5,25, e para baixo, 1,5 para baixo, era 2,25 piso da inflação. O relatório do Banco Central, Thales, em dezembro de 2020, prevendo 2021, ele achava que a chance de furar o piso era maior do que de estourar o teto. Para você ver como ele estava completamente perdido. Já tinha pandemia, né? Então não dá para falar que não tinha pandemia. A gente já estava no final de 2020, já estava com a pandemia toda ali. Não só ele estourou o teto, que ele achava que era menos provável do que furar o piso, como a inflação foi o dobro do teto. Não é o dobro da meta, não, o dobro do teto. Aí a gente começa esse ano com o Banco Central, já no começo, falando o seguinte, olha, a chance da gente estourar o teto é mais de 50%. Ele já começa o ano assim. Só que o que a gente está vendo é o seguinte, que tem chance desse ano a inflação ser 3 vezes a meta. Porque nos últimos 12 meses, a gente está falando de uma inflação acima de 12% pela primeira vez no acumulado de 12 meses, depois desse PCA 15. Então, aí a gente chega no que justifica a inflação inercial, que é a expectativa da inflação futura. Né? Por isso que você já deve ter ouvido muito falar um termo que é a ancoragem das expectativas. Né? Por isso que a curva de juros, que o mercado acompanha muito, quanto é que está a taxa de juros prevista para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos? Essa estrutura da curva de juros, às vezes os bancos centrais têm que subir muito os juros para poder fazer com que a curva lá na frente caia. Você sobe os juros hoje e a curva lá na frente cai. E por que você sobe os juros hoje e a curva lá na frente cai? Porque você sobe, você dá para as pessoas a percepção de que você está no controle do negócio e as pessoas começam a precificar que a inflação vai cair na frente e a taxa de juros também. No Brasil, a gente está com as expectativas não ancoradas por motivos locais e também por motivos externos. E finalizando, na semana passada, o Jerome Powell contribuiu muito para isso com o discurso que ele fez no FMI, né? Agora, esse é o ponto, eu queria muito saber disso. Qual é a responsabilidade real do governo Bolsonaro em relação a essa inflação que nós estamos falando hoje, a inflação de abril, o mês de abril fechando aí, com esse índice alto em 28 anos? Qual é a responsabilidade? Poderia ter feito alguma coisa para evitar? Não. É uma situação mundial? É uma situação da pandemia? Não poderia ter feito mais? Me veio aqui à cabeça, né? Eu nunca usei essa alegoria, essa metáfora, né? Mas na minha família a gente sempre gostou de mar, eu gostava de pegar onda e gostou de velejar também. E você já viu uma competição de barcos à vela, né? O vento é igual para todo mundo, né? E tem alguns que chegam na frente e alguns que chegam atrás. Então você pode chegar, poxa, hoje o tempo da regata foi muito curto, ou foi muito longo, porque o vento estava a favor ou o vento não estava ajudando. Mas mesmo assim, tem as pessoas que se saem melhor com aquele vento e as pessoas que se saem pior com aquele vento. Então, o vento, né, que está soprando na economia global é um vento desfavorável. É um vento, sim, né, de aumento de preços, de inflação de combustíveis, de inflação das commodities. A gente tem uma soma de 2 eventos que são eventos absolutamente surpreendentes, né? A pandemia, depois a guerra, você não pode contar com isso para formular a política econômica e etc., mas esse vento soprando para todo mundo tem alguns barcos sabendo navegar melhor nesses mares e alguns barcos sabendo navegar pior nesses mares. E aí vou fazer mais uma adição à metáfora, Thales, se você me permite. Tem alguns barcos que têm mais instrumentos que outros, que têm mais possibilidades que outros, que tem país que não produz petróleo, que não produz alimento, que não tem um mercado consumidor grande, que não tem uma possibilidade de produzir coisas dentro de casa, que tem uma dependência muito grande dos outros, e tem países que deveriam poder amortecer choques como esse, porque são grandes produtores de combustíveis, de alimentos, que tem uma indústria que pode ser voltada para dentro em momentos que são momentos difíceis, de choques, etc.
E eu diria que o Brasil é um dos barcos com mais possibilidades e mais instrumentos, somos um dos maiores produtores, tanto de alimentos e um dos maiores de petróleo, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e um dos que estão com os piores números do mundo. Veja que o Brasil estava tão errado, ele estava tão fora de sintonia, que o Brasil foi o país que mais subiu juros, só perde para a Rússia, mas não dá para comparar a Rússia, porque a Rússia subiu muito por causa da guerra agora. Foi o segundo país que mais subiu juros e foi o país que teve a maior inflação quando você tira Turquia e Venezuela. Você tira os dois, então o Brasil ele conseguiu ter o maior... Eduardo, é muito interessante você estar falando, e até porque a gente tem grandes velejadores brasileiros, né? Muito boa a ligação que você fez, né? A gente ganhou não sei quantas medalhas já, justamente nos barcos, com os barcos à vela e os nossos velejadores. Mas, assim, qual é o erro exato, assim, para a gente ser bem objetivo, até para os leigos na economia, assim, que erro absurdo que Paulo Guedes fez, que fez essa inflação? Assim, qual foi o cabo que estava desamarrado ali no veleiro, entendeu? Ele pegou a onda errada, não subiu, não usou a vela certa. Eu sei porque meu pai é velejador também, já velejei bastante. Então, assim, tem vários motivos. O que foi? O Bolsonaro que é o cabo desamarrado. Né? Porque não é nem corda então, que não pode falar que seu velejador fica bravo. Cabo, né? O cabo. Fica bravo, eu sei disso, é isso aí. Mas aquela história, qual o erro principal? A pergunta que eu tenho que responder é o seguinte: quanto tempo de programa a gente tem, né? Porque é uma sequência. Eduardo, eu sei que você fala pelos cotovelos, mas é para ser objetivo. A gente tem mais 4 minutos. Não, eu acho que é uma sequência de erros. Em primeiro lugar, esse é um governo que, desde o começo da pandemia, ele priorizou o sistema financeiro e esqueceu, né, as micro, pequenas empresas. O Brasil, ao longo dos últimos anos, isso já faz um tempo, né, tem usado toda a sua capacidade produtiva no campo para direcionar isso para as exportações e tem tratado de uma maneira muito descuidada, né, o pequeno agricultor, que é quem coloca a maior parte da comida que a gente tem na nossa mesa. A gente não tem se preparado para choques nem na parte dos combustíveis, nem na parte da alimentação, ou seja, a gente não tem mecanismos, e existem várias propostas de mecanismos, dá para fazer um programa inteiro sobre as propostas que existem para você amortecer esses choques que existem de combustíveis, sem, enfim, fazer com que o preço do petróleo vezes o preço do dólar real seja o quanto você vai ter na bomba aqui. Existem mecanismos para, em momentos de choques, você poder amortecer isso. Aí você pergunta assim, mas isso dava para ter sido feito nos últimos 15 dias? Não, mas dava para ter sido feito ao longo dos últimos anos, né? E, novamente, como é que eu sei que dava para ter sido feito? Porque o mundo inteiro testou várias coisas diferentes e a gente ficou em último lugar. Para não dizer que a gente ficou em último, o Brasil está em penúltimo lugar no ranking da ONU de 180 países para esse ano em termos de crescimento. Então, tem um agravante. Diga, Thales. Você falou da questão dos juros, que nós somos o segundo país com maior juros. Esses juros a gente tem que pagar por esses juros. O governo, o Tesouro tem que pagar por esses juros. Isso significa coisa de, eu acho que 600 bilhões que estão aí. Não sei se é esse. É isso aí. Só para o pessoal, é exatamente isso. 5 trilhões de dívida, cada 1% a mais são 50 bi. 12% são 600 bi. É isso aí que o Thales está falando. Que a gente vai deixar para os próximos governos terem que pagar. Quer dizer, está se criando uma herança maldita com esses juros exorbitantes para tentar controlar uma inflação descontrolada. Perfeito. Esse aí, o nosso economista. É isso aí. Ô, Eduardo, para a gente finalizar, tá vendo como eu falei o tempo, ele foi certinho, ó, tá vendo? Ô Eduardo, para a gente finalizar, qual é a dica que você deixa para o consumidor, né? Porque a gente vai descarregando um monte de números e esse cenário horroroso que ele já vivencia, né? Mas uma projeção ainda pior. Qual é a dica que você dá para o consumidor brasileiro? Eu vou dar uma dica para o consumidor brasileiro que é infalível. Você vai em 3 supermercados diferentes, compara os preços todos, anota todos numa planilhinha e aí em outubro você vota direito, que aí você conserta esse problema. Eduardo.